gente tem que pensar no bem de família não como uma figura única, porque existe uma dualidade, tá? Existe uma situação binária que a gente tem que analisar. Normalmente, quando a gente fala do bem de família, a gente lembra daquele bem de família da Lei 8.009 de 90, né? Que é chamado de bem de família legal ou, como eu prefiro tratar, bem de família involuntário. É aquele que automaticamente, ou seja, um bem que se encaixar naquela situação, né? Naturalmente, se ele se encaixou naquela situação, por força da lei, simplesmente por força ex lege, ele já vai ser considerado como um bem de família. Por isso que se fala assim, essas duas expressões, ó, bem de família de natureza legal, né? Porque ele decorre da própria lei, ele não é necessário nenhum ato complementar convencional. Por isso é o bem de família ex lege, o bem de família legal, Lei 8.009, né, de 90. Ou, como eu prefiro falar, bem de família involuntário, porque você não precisa de um ato voluntário, de um ato convencional. Eu, particularmente, não gosto de falar bem de família legal para não dar a impressão que na contraposição teria um bem de família ilegal, tá? Então, mas esse é só um ajuste aqui meu aqui, né, para não ter essa contraposição, mas não há nenhum problema de você falar bem de família legal ou bem de família involuntário, Lei 8.009/90, compreendendo que aquele ex lege, aquele que decorre da lei, né, aquele que não precisa de nenhum ato voluntário da parte para que faça aquele encaixe. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente pegar no Código Civil e está lá na parte de direito de família, né, da direito das famílias, e aqui o motivo, né, de eu estar falando sobre isso, a gente pega lá nos artigos 1711 a 1722 e nós vamos ter uma outra espécie, né, nessa lógica binária, né, nós temos uma outra espécie de bem de família, que é o chamado bem de família voluntário, ou seja, é necessário um ato, né, é necessário um ato voluntário da parte para que esse bem de família seja constituído, ou também, como eu prefiro chamar, bem de família convencional, ou seja, ele demanda o quê? Uma convenção, melhor ainda, um bem de família que decorre de um negócio jurídico. Ele decorre de um negócio jurídico, seja uma doação, seja instituído por testamento, mas ele demanda o quê? Um negócio jurídico. Então tem essa contraposição. Esse é o primeiro ponto que a gente vai chegar aqui, ó. Quando eu estiver falando da Lei 8.009 de 90, eu estou falando do bem de família o quê? Involuntário, o bem de família legal, aquele que nasce o quê? Ex lege. Quando eu vou para o Código Civil, lá no artigo 1711 seguinte, né? O artigo 1711, desculpa, até o 1722, eu entro em outra categoria de bem de família, que é o bem de família o quê? Involuntário, o bem de família convencional, o bem de família que demanda negócio.